Meninas, como eu prometi pra vocês que eu ia gravar mais devagar, então eu começo com minhas correntinhas, faço uma carreirinha de ponto baixo, tá? E começo aquele gráfico que eu passei pra vocês, tá? Então, a diferença entre esse e aquele é esse intervalo para distanciar as flores, que muita gente aqui teve mais facilidade e aqui menos, tá? Justamente eu passei esse depois para vocês verem que a mesma diagramação, vendo? É a mesma flor, só que com elementos diferentes vai dar outro motivo, tá? Vamos começar aqui, subindo aqui, como diz aqui, ó. Um ponto baixo. Essa primeira carreira, meninas, é uma base. A base eu fiz aqui com ponto baixo, mas também poderia ter sido essa base aqui, ó, corrente, ponto alto, corrente, tá? Então, a base é onde você vai colocar o seu motivo. Imagina aqui que seria, Josiane, eu acho que foi a Josiane que perguntou. Aqui seria um vestido, tá? A cintura por onde eu comecei, suponhamos. Então, eu vou fazer no final dela, mesmo que aqui tivesse unido circularmente, tá? Tivesse unido circularmente, eu dou um ponto, uma corrente e um ponto baixo para dar altura para eu começar minhas flores. Então, aqui, um ponto baixo. Dependente de estar assim, vai e volta ou circular, tá? Então, tubular. A gente sobe aqui 1, 2, 3, 4 e 5 correntes para poder dar a altura do meu primeiro ponto alto duplo. Eu vou lá na base, no primeiro ponto baixo que eu fiz, alongo e puxo, ficando com 2 na agulha. Laço mais 2 vezes, porque eu quero o ponto alto duplo, e vou no mesmo desenho ali da base, e puxo 1, 2, fico com 3 na agulha e encerro. Veja que aqui eu tenho a primeira pétala, tá? Aqui no meu gráfico, ele tá pedindo pra eu pular 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, aqui, eu venho fazer minha seguinte pétala. Então, vamos lá. A laçada do ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu puxo o meu primeiro ponto alto duplo. E fico na agulha. Novamente, no mesmo ponto de base, eu puxo 1, 2, aqui, e encerro. Fecho 2 pontos altos duplos. Agora, eu preciso voltar para a base, para poder continuar esse desenho aqui. Volto para a base onde tem esse ponto baixo. Então, para isso, eu vou precisar descer aqui e fazer o meu ponto baixo na base. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá na minha base e faço o primeiro ponto baixo da pétala. Eu já fiquei aqui com 2 pétalas e eu vou passar para a terceira. Veja que aqui eu tenho que subir, tá? Eu faço o movimento inverso aqui. Aqui, meninas, eu desço, tá? Para poder ir para minha base. E aqui eu subo para poder fazer os meus pontos altos. Então, é isso. Agora eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5. Laço 2 vezes para ter um ponto alto duplo. Vou na minha base, puxo 1, puxo 2 e fiquei com 2 na agulha. Laço novamente. Vou lá na minha base. Puxo 1, 2 e fecho tudo. Veja que eu tenho aqui, ó, vou iniciar minha segunda flor.
segunda flor aqui, ó. 2 pétalas, uma flor, 2 pétalas, outra flor e assim por diante. Aqui, como eu já tô no alto, eu não preciso descer, senão ela ficaria assim. Então, eu vou laçar 2 vezes, contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu faço o meu ponto alto, duplo, sem fechar. Já tô na altura, mais um ponto alto duplo, sem fechar. Fecho aqui e tenho que descer pra base. Conjunto de pétala 1, conjunto de pétalas 2. Faço para dar altura, 5 correntinhas. Laço novamente e venho na base. Puxo 1, puxo 2, laço novamente, vou lá na minha base, puxo 1, puxo 2 e fecho. Vendo que aqui eu já tô na altura. Ó, eu tenho a minha primeira, desci na base, subi pra outra base, tô no alto, desci, sempre entre aqui, ó. Vou fazer aqui pra vocês. A gente vai pular 6, tá? E assim por diante. Aqui todo, onde tem esse espaço na base, são 6. O que dá pra vocês facilitarem na hora de imprimir, eu sempre faço isso aqui, coloco do lado 6, 6, 6, pra eu lembrar, não ficar contando, tá? Então, aqui, como eu tenho aqui, já tô no alto, eu vou fazer novamente na sexta, mais um ponto alto duplo sem fechar. Laço novamente, mais um ponto alto duplo, fecho tudo. Porque agora eu vou descer. Eu preciso descer pra cá, ó. Pra poder fazer meu último conjunto de pétalas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá na minha base. Aqui. E coloco mais uma florzinha. Uma pétala. Aqui eu vou pra minha última. 1, 2, 3... 4, 5, laço novamente e já tenho mais um. Aqui é só repetição. Veja, onde as pessoas estão errando é no primeiro e na última pétala. Veja que aqui eu só tenho mais 6. Então, se ela é múltipla de 6, eu vou ter que fazer minha última pétala do final. Eu laço 2 vezes e venho lá no meu último ponto baixo e laço 1. Vou fazer um ponto alto duplo aqui também. Fico com 2 na agulha. Veja. Agora, eu tenho que descer para fazer o meu ponto baixo. Veja que aqui, ó, eu também tenho um ponto baixo nessa última aqui. Então, eu preciso descer para poder fazer aquele cantinho aqui, gente, ó. Esse cantinho, tá? Aí, quando eu descer, eu vou lá no primeiro, onde eu fiz os meus 2 últimos pontos alto duplo e faço um ponto baixo. Veja, aqui eu tenho minha primeira carreirinha, tá? Que depois ela se alinha. Mas eu tenho minha primeira carreira, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Aqui, todinha é minha primeira carreira. Aqui já começo a minha segunda carreira. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do gráfico, tá? Eu finalizei aqui com esse ponto baixo, aqui, tá? Então, para dar altura,
eu tenho que subir para a segunda carreira. Eu vou fazer 8 correntinhas, tá? Oito correntes, viro meu trabalho. Laço 2 vezes e começo os meus 3 pontos altos fechados juntos. Veja que isso aqui, ó, é o símbolo do fechado, tá? Do ponto alto. Não é só uma laçada, eu tenho que fazer, puxar e laçar 3 vezes. Então, vamos lá, para entender esse pontinho aqui. Eu laço a primeira, a segunda e venho aqui no meinho, não aqui, não aqui, eu venho aqui no meinho das 2 pétalas. Vocês vão ver aqui, ó, que tem esse espacinho. Eu vou, laço lá 2 vezes, coloco no meio da minha pétala, puxo uma e travo, tá? Então, novamente, vendo que eu tenho 2 aqui. 2 tracinhos aqui significa travar 2 vezes, tá? Aí, novamente, vou lá no meinho da pétala, travo uma, travo 2 e deixo na agulha. Vou lá novamente, travo uma, travo 2 e fecho tudo junto, tá? Ó, aqui tá fechado, aqui também tá fechado. Novamente, para continuar, eu tenho as minhas 5 correntes. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Repito o processo. Laço 2 vezes, vou no meio da minha flor, travo uma, travo 2 e fico na agulha. Novamente no mesmo lugar, porque eu vou ter que fazer 3 vezes, gente, ó. Travo uma, travo 2, deixo na agulha. Na minha terceira, travo 2 e posso fechar tudo junto, tá? Travei, fechei. Agora, eu preciso ir para outra pétala. Eu terminei aqui. Então, para ir para outra pétala, eu não vou fazer a correntinha. Eu vou descer, tá? Ó, vou descer para minha próxima pétala no centro. Laço 2 vezes, venho no centro da minha próxima pétala, puxo uma, puxo 2 e travo. Então, nós vamos repetir 3 vezes esse ponto alto duplo. 3 vezes e travo. Agora, eu repito as minhas correntinhas para poder ter esses espacinhos. Então, eu vou ficar uma pétala, 5 correntinhas, outra pétala. Para partir para a próxima flor, outra pétala, 5 correntinhas e outra pétala, tá? Entre uma flor e outra, elas não são separadas por correntinhas, só no meio da correntinha para dar esse espaço. Então, agora que eu tô no meio da minha flor, eu vou fazer 5 e desço no mesmo meio, no miolo. Aqui, eu tenho que fazer duplo, laço 2 vezes. Então, puxo uma, puxo 2 e travo. Aqui, vocês vão repetir exatamente o que vocês fizeram na carreira de baixo, só que com a diferença fecho tudo, das correntinhas. Vendo? 2 pétalas juntas para separar as flores. E quando eu tenho uma pétala no meio da flor, eu separo com 5 correntinhas. Aqui, eu vou no meio da outra, porque eu tô indo pra outra flor. Tá? Então, eu vou fazer aqui no final, a gente volta. Aqui, eu preciso fazer na minha última pétala, tá? Independente se você começou desse lado ou desse, aqui o gráfico é igual, pra destro e canhoto, tá? Então, aqui, na minha última pétala, veja que eu preciso fazer as 5 correntinhas que eu estou na agulha e a minha última pétala, tá? Cortada aqui, ó, 2 vezes, duplo. Então, eu venho aqui, laço 2 vezes, vou lá no centro da minha pétala, no miolinho, e subo minha primeira, meu segundo e meu terceiro ponto alto duplo, sem fechar,
Quando eu tô com as 3 já laçadas, fecho tudo de uma vez. Agora, eu preciso descer. Aqui nós subimos, tá? Pra dar altura. Aqui eu preciso descer também pra poder finalizar. Então, eu vou lá. 1, 2, 3, 4. Veja que aqui tem 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá? Então, eu vou lá embaixo no pezinho, aqui ó, gente, no pezinho da base da minha primeira pétala, ou última, tanto faz, da forma que você vê aí, ó. E vou descartando pra poder dar minha altura. Veja que aqui e aqui finalizou, ó. Exatamente como tá o meu gráfico. Aqui eu faço 8 para subir e aqui um ponto alto quádruplo pra gente descer, tá? Aí agora, eu já tô aqui em cima, né? Eu estou aqui. Pra fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui, de pontos baixos, eu subo uma para dar altura e venho aqui só fazendo o acabamento da minha amostrinha. Esse aqui é bem básico, tá? A gente pega aqui no meio das correntinhas pra ficar o acabamento mais bonito. Então, eu vou fazendo daqui até o final e volto com vocês. Então, aqui eu tenho exatamente o desenho que eu tenho aqui no meu diagrama, tá? Aqui eu finalizei com uma carreirinha, subi um pontinho aqui, tá? E aqui eu começo meus pontos baixos. Meu primeiro ponto baixo, em cima de cada correntinha, eu fiz o acabamento assim, com um ponto baixo. Tá? Aí, vou finalizando a minha carreira com ponto baixo. A hora que eu chego aqui no meu último ponto baixo, né? Imagina que aqui tá inteiro completado. Se eu quero continuar fazendo mais uma carreira dessa, eu vou novamente repetir aqui. Faço a altura, viro o meu trabalho e vou no primeiro ponto baixo e faço um outro ponto baixo. Para dar altura, eu subo e começo novamente o mesmo processo da primeira carreira de flores. Lembrando, gente, que para entender esse ponto, para você fazer a primeira pétala, você precisa subir na primeira carreira aqui, tá? Primeira carreira, vendo daqui ou daqui. Nós temos a primeira. Eu preciso ter a alturinha aqui da minha primeira pétala. Para descer para a base e amarrar a pétala, eu preciso fazer assim, correntinha e pegar no pé da base. Para subir, da altura, subo com 5, para descer, faço com 5. Vocês entendendo esse processo, vai facilitar para não ter que ficar assistindo o vídeo toda hora, na hora de vocês executar o trabalho. Então, eu pego o meu gráfico e já entendo que eu tendo uma base, eu posso fazer uma pétala, segunda, terceira, quarta. E volto aqui, dando alturinha novamente, descendo e amarrando no miolinho, minha primeira pétala, minha segunda pétala, terceira e assim por diante, todas intercaladas aqui no meio, 5. Entre duas, eu fico com esse desenho. Lembrando que eu não pego aqui, tá? Muita gente tava pegando aqui. Não, eu pego no miolo de cada pétala. Exatamente aqui, ó, miolinho, tá? Aqui vai se formar um miolinho, onde vocês veem as flores juntas. Aqui eu não tenho flores, aqui eu tenho, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido e depois nós vamos aprender a desenhar esse gráfico aqui, tá bom?